Fala, meus lindos aí do primeiro ano. Aqui é o professor Edson, Colégio Frei Francisco. Galera, nessa primeira aula nós vamos fazer uma breve revisão do que foi visto aí antes desse período da quarentena. Eu sei que vocês estão em casa, assim como eu, e não param de pensar em mim nem um minuto, isso aí eu tenho certeza. Sei que todo dia vocês pegam um livro de geografia e ficam aí admirando ele e estudando todos os dias. Então a gente vai só relembrar do que nós vimos aí nesse período antes, né, do início das aulas, antes desse período de quarentena. Bom, nós vimos lá no início do material de vocês uma introdução à geografia, né? Geografia, o estudo da Terra, e nós fizemos um passeio pela geografia ao longo dos anos. Fizemos uma breve cronologia, né, acerca da geografia. E nós iniciamos com a geografia lá da pré-história, a geografia da pré-história. Aqui está ela, ok? Onde nesse período, por que havia geografia já nesse período? Veja que as pinturas rupestres, né, é uma forma de descrição do meio ambiente, descrição da fauna, descrição, né, do cotidiano desses homens pré-históricos. Então iniciou-se aí uma análise, né, e uma catalogação de fenômenos de contagem de dias. Então houve análise, relação entre homem e meio natural. Se há relação entre homem e meio natural, existe aí geografia. Passando um pouco mais os anos, nós chegamos ao período da antiguidade, onde esse período foi de uma relevância muito grande, porque aqui nesse período houve o desenvolvimento de muitos aparatos, muitas técnicas, né? E aqui eu destaco um cidadão, um grande geógrafo chamado Eratóstenes. Esse maluco aí, ele foi responsável pelos primeiros estudos da cartografia, né? E dentre esse período aí da antiguidade que foi supõe-se que foi desenvolvido aí o sextante. Olha só aqui, ó. O cara chegava à beira-mar, alinhava o sextante aqui com a linha do horizonte e calculava mediante, vê só que ele parece aqui um esquadro, né? Então regulava a altura das estrelas, a altura da lua e calculava mediante por base a linha do horizonte, né, o sextante. Temos aqui o astrolábio, que também era muito semelhante, e a bússola, que dizem aí que os chineses inventaram aí há milênios atrás, né, e tomando por base o polo magnético da Terra. Ela que até hoje é muito utilizada e é de uma extrema importância para a localização no espaço geográfico. Adiantando um pouco mais na história, nós chegamos ao período da Idade Média, onde muita gente diz que o período da Idade Média foi um período de retrocesso, foi um período de atraso. Não é bem assim. Nesse período aí, a cartografia ela se desenvolveu de uma maneira extraordinária também. E é claro que nós temos por base, posso até citar para vocês aí o TO, que é o mapa que foi desenvolvido pela igreja, né? A igreja estava em expansionismo na Europa, lembrem aí das cruzadas lá no século XI, né? E é um mapa teológico. Veja só que o centro está aqui, a cidade de Jerusalém, ó, está aqui no centro do mapa, e o centro do mundo para a época, né, era a cidade de Jerusalém, e tudo girava em torno dessa cidade. Mais ao norte estava a Ásia. Veja que até aqui em cima tem traços, né, da religiosidade, aqui o paraíso aqui em cima. Aqui um pouco mais a sudoeste nós temos a Europa, e aqui um pouco mais a sudeste o continente africano, ok? Então desenvolveram-se técnicas de navegação e técnicas também de deslocamento aí mediante a construção de mapas. Foi de grande importância. O período da Idade Moderna, a gente destaca aí, inclusive, o Enem do ano passado, 2019, cobrou uma questão sobre Humboldt, que foi considerado o pai da geografia contemporânea, o pai da geografia moderna. A geografia se estabeleceu como ciência
aqui no período moderno, e um dos principais responsáveis por isso foi von Humboldt, tá bom? Logo após a formalização dessa geografia como ciência, algumas escolas dentro da geografia surgiram correntes de pensamento dentro da geografia. E essas correntes de pensamento da geografia, eu gostaria de destacar duas para vocês que são muito cobradas, que é a teoria do Laplace e a teoria do Friedrich Hatzel, a teoria do possibilismo e a teoria do determinismo. A teoria determinista diz que o meio onde você vive influencia diretamente, né, na sua forma de vida, em que o meio natural é que iria determinar o modo de vida do homem. A teoria possibilista, ela fala o contrário, diz que não é bem assim. O homem é que domina o meio natural, é o que determina o meio natural. Então veja bem, determinismo, o meio atua sobre o homem, e possibilismo, o homem atua sobre o meio. Professor, dá um exemplo. Teoria possibilista, o homem atua sobre o meio. O homem transforma facilmente a natureza. Ele abre montanhas para construir estradas, ele derruba vegetação, uma floresta inteira para a construção de cidades. Então, segundo o possibilismo, o homem tem esse poder de dominar a natureza. Porém, a teoria determinista diz que não é bem assim. Quando há enchentes, quando há tornados, quando há alguma catástrofe natural, quando há locais muito frios, locais inóspitos, onde não há condição de sobrevivência, a natureza que determina o modo de vida do homem segundo o determinismo, ok? Bom, nós vimos alguns principais conceitos dentro da geografia, e dentre eles nós podemos citar aí o conceito de espaço geográfico. Espaço geográfico, só relembrando vocês, nada mais é do que a junção do meio natural com o meio artificial. Tem natureza e tem atuação do homem, existe aí um espaço geográfico, tá bom? Dentro desse espaço nós vamos ter o conceito de lugar. Lugar, ele vai estar relacionado, inclusive repassei para vocês algumas palavras-chave, né? Lugar estará relacionado a convívio, né? A intimidade com o local onde você habita, né? Vai ter uma relação de sentimento com aquele local. Então, dá-se aí um lugar. Nós temos também o conceito de território, onde eu repassei para vocês uma palavra-chave que determina o conceito de território. Exatamente, você já falou aí, é poder. Poder está relacionado diretamente ao território. Existe uma relação de poder administrativa, uma relação de poder natural. Tendo poder, existe aí um território, ok? Tem o conceito de região. O que é uma região? A região, lembrem-se, falando de forma rápida e simples, é um recorte do espaço. É uma área, é um recorte do espaço. Região, um recorte do espaço. Nós temos aqui a região Nordeste. O Brasil, ele é recortado em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, ok? O que determina o recorte dessas regiões? No caso que eu acabei de falar, são traços culturais, né? Questões locais, questões ambientais, enfim, uma série de fatores, ok? Que vai determinar a formação dessa região. E nós temos o conceito de paisagem. Essa paisagem, Milton Santos nos deu o conceito de que paisagem é tudo aquilo que os nossos olhos podem contemplar. Esse é o conceito mais simples de paisagem dado por Milton Santos. As paisagens, lembrem-se, elas classificam-se em 2 tipos. São as paisagens naturais e as paisagens que são chamadas de artificiais. Essas paisagens naturais, né, também podem ser chamadas de paisagens ambientais, são sinônimos. Bem como as paisagens artificiais, você pode encontrar em alguns livros, algumas questões, como paisagem social, paisagem cultural, paisagem antrópica, ok? Não vai mudar o conceito de paisagem artificial, são apenas sinônimos. Bom, dentre o conteúdo que nós estudamos, nós vimos também aí alguns fundamentos da cartografia. O primeiro mapa a ser desenvolvido, né? Então o mais antigo mapa
há mais de 2.500 anos atrás, descobriram o chamado Gassur, lá na região da Mesopotâmia, ok? Onde hoje ali, eu acho que é a região do Iraque, por ali. O Gassur, ele representava um bloco de argila, onde eles acharam na época por bem representar a área da região, um tablete de argila, onde eles representavam as ruínas ali das cidades ali onde eles habitavam naquele período, região da Mesopotâmia. O mapa mais antigo é um bloco de argila aí que petrificou, né, transformou-se num fóssil, e é o mapa que se tem notícia mais antiga, é o Gassur. Professor, mas quais são assim os requisitos para se fazer um mapa, para se construir um mapa? Tem alguns elementos que são importantes. Por exemplo, o seu mapa ele tem que ter título, o seu mapa ele tem que ter uma legenda, ele tem que ter um indicativo do norte, as cores, né? Se você quiser representar um mapa temático, símbolos, né? Convenções cartográficas, né? Para formalizar ele tem que ter uma escala, né? Que é muito importante. E existem diversos tipos de representação do espaço numa porção cartográfica, né? Você não pode confundir um mapa, uma carta e uma planta. E aí, por isso, coloquei essa imagem aí para vocês. Analisa aqui comigo. Nós temos um mapa, ó. Esse mapa, geralmente ele tem escala pequena, ou seja, ele vai representar uma área menor, ele vai ter poucos detalhes, né? Ou ele pode representar áreas grandes. A carta, ela possui geralmente escala média, né? Ele vai ter médios detalhes e ela vai representar áreas específicas. Observe que um mapa eu posso representar áreas grandes, né? Ou pequenas. Porém, está aqui, ó, o planisfério, mapa mundi, ok? Aqui no caso nós temos a representação de uma área imensa, uma grande área. Nós temos a carta geográfica, onde eu acabei de falar. Essa ela é riquíssima em informações. Bom, geralmente ela vem com escala média, ela não vai representar nem grandes áreas, nem áreas muito pequenas, né? Vai representar especificidades de algumas áreas. Vejam só que aqui, ó, tem um rio, eu tenho altitude, eu tenho um relevo, eu tenho uma série de informações. Essas cartas elas são bem mais específicas. E as plantas, vocês sabem, as plantas elas possuem escala grande, ou seja, é uma riqueza maior de detalhes, né? A área representada ela vai ser menor, então ela vai ter muitos detalhes, ó. Então ela vai ser uma área bem específica. Se você quiser fazer uma planta, você faz uma planta de uma praça, da sua residência, entendeu? Ou até mesmo do seu bairro, né? Então há essa especificação aí com relação a esses três tipos aí, de mapa, carta e planta. Para que nós possamos construir, elaborar um mapa, tem algumas projeções que são possíveis. Na verdade, existem três apenas, elas estão aqui. Nós temos a projeção cilíndrica, onde essa projeção ela envolve o globo e ó, ela sai nesse formato aqui, tá aqui a linha do Equador. Nós temos duas projeções cilíndricas mais importantes e mais conhecidas, que é a projeção de Mercator, que é uma das mais antigas, e a projeção de Peters, né? Sendo que essa projeção cilíndrica aqui, ó, ela é a projeção mais utilizada no mundo, tá bom? Tá aqui a projeção cilíndrica. Nós temos a projeção cônica, obviamente porque assemelha-se a um cone. Ela é uma projeção onde ela vai abranger somente uma porção do globo, ou a porção norte ou a porção sul. Veja que as linhas paralelas elas saem em curvas e os meridianos eles saem aqui, ó, tangencialmente, ok? Nós temos a projeção plana, mais comumente chamada de projeção azimutal. É uma projeção que ela vai pegar somente a parte tangencial. Ela vai ficar, veja que a linha ela passa, ó, tangenciando a Terra, okay? E o resultado dela será esse aqui. Muito utilizada para navegação, viu? Não esqueçam disso. Ó, eu coloquei dois tipos de mapa. Está aqui um mapa mundi convencional com uma projeção
de Mercator, e eu coloquei aqui um que é muito cobrado, está muito nos Enems, e eu até falei num aulão do ano passado que a galera do INEP tem uma tara demais por esse tipo de mapa aqui, ó. Esse daqui é chamado de anamorfose. Há uma distorção da área territorial, medida a quantidade de informações. Ó, aqui é um mapa da população mundial. Vê só o tamanho da área territorial da China, vê só o tamanho da área territorial da Índia, vê só o tamanho da área territorial dos Estados Unidos. Então, onde há uma maior contingente populacional, como o título do mapa é população mundial, há uma distorção na área territorial de acordo com as informações. Há uma projeção diferenciada desse mapa, beleza? Nós temos aí, para que esses mapas sejam elaborados, nós temos as escalas. As escalas servem aí para relacionar, para que eu possa representar o real num plano, eu tenho que dar uma proporcionalidade, eu tenho que reduzir a área real para uma área plana onde eu possa colocar, por exemplo, numa folha de papel ou numa carta náutica, né? Tá aí o conceito. O que é, professor? É a razão entre a distância no mapa e a distância real. Muito simples. Professor, quais são os tipos de escala que eu posso colocar no meu mapa ou que eu devo encontrar em um mapa? 2 tipos apenas, escala gráfica e a escala numérica. A numérica aqui, ó, muito simples, em forma de fração. Isso aqui é uma fração. Aqui o número 1. Aqui o que está me indicando essa escala? Está me dizendo aqui que a cada centímetro que eu tenho no mapa, eu tenho 50.000 na realidade. Aqui é o numerador, que me dá a distância no mapa, e aqui o denominador, que me dá a área real dessa escala. Professor, e se aqui, essa área, se eu tivesse aqui 1:50, eu estaria representando uma área maior ou uma área menor? Aqui eu estaria representando uma área menor, a área com maior detalhes e uma área territorial menor, ok? Ó, quanto maior for aqui o denominador, menor será a escala. Quanto menor for o denominador, maior será a escala. Bem, e outro tipo de escala, nós temos a escala gráfica, que é aqui, ó, ela vem em formato de uma régua, literalmente de uma régua, veja só, vai me dar a distância real. O que está me indicando aqui? Que a cada tamanho desse daqui no mapa, ó, você está vendo aí? A cada tamanho desse daqui no mapa, de 0 a 10, informa que eu terei 10 km na realidade. A cada tamanho da escala toda em um mapa, eu terei na realidade 40 km. Essa daqui da mesma forma, a cada tamanho inteiro dessa escala gráfica, eu terei aqui 80 km na realidade, tá bom? É uma questão de proporcionalidade entre a distância real e a distância no mapa. Não coloquei aqui, mas para calcular isso aí tem a formulazinha lá, tá bom? Dzão é igual a Dzinho vezes E. Dzão, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Vou botar aqui, Dzão, não dá. É igual a Dzinho vezes E. Ficou horrível, mas tudo bem, tá aí. Dzão é igual a Dzinho vezes E. Distância real é igual a distância no mapa vezes a escala, tá bom? Se eu quiser encontrar a distância no mapa ou a escala, eu só faço aquela proporcionalidade, passa para lá dividindo e eu tenho a fórmula novamente, tá bom? Próximo, coordenadas geográficas. Muito simples, galera, vocês já sabem, todas as linhas que estão na vertical chamamos de meridiano, todas as linhas que estão na horizontal nós chamamos de paralelas, tá bom? O globo tem aqui, óbvio, 360 graus, vocês sabem disso, uma circunferência. Metade dele está aqui, ó, 180, a outra metade 180, 180, 360. É fácil de aprender, difícil de esquecer, e o seu professor de geografia vai lhe ensinar a fazer. Se liga. Ó, para que serve isso aqui, professor? Essas linhas na horizontal paralelas e essas linhas na vertical chamadas de meridianos. Isso aqui é para me dar uma localização exata de qualquer ponto no planeta. Coordenada geográfica serve para isso. Essas linhas que estão na horizontal, elas vão me determinar as latitudes. Então, a distância é medida em graus a partir da linha do Equador, em direção ao norte ou em direção ao sul, né? Eu chamo de latitude.
a distância medida em graus a partir do meridiano de Greenwich para leste ou para oeste, eu chamo de longitude, ok? Veja só que à medida que vai se distanciando, as longitudes vão aumentando. À medida que eu vou me distanciando da linha do Equador, as latitudes vão aumentando, certo? Essas latitudes aqui, ó, geralmente elas vêm de 15 em 15 graus. Esse mapa aqui, por exemplo, ele trouxe de 20 em 20, mas geralmente é de 15 em 15 se a gente estivesse trabalhando com o fuso horário. Como aqui é a localização, ele trouxe de 20 em 20, tá bom? Só para a gente concluir isso aqui, o que é latitude, o que é longitude. Vamos dar um exemplo aqui, deixa eu pegar aqui vamos aqui, esse navio aqui. Vamos pegar esse navio aqui. Suponha que você tem que ir resgatar esse navio aqui, tá bom? Ele está aí à deriva no Pacífico. Você envia os dados de coordenadas, ou recebe os dados de coordenadas desse navio. Quem lhe mandar os dados dele aí, vai dizer, ó, que ele está a 160 graus de longitude oeste. Por que oeste, professor? Porque tudo que está à direita, à esquerda aí na sua posição, tudo que está à esquerda de Greenwich é oeste. Tudo que está à direita de Greenwich eu chamo de leste. E esse barco ele está à esquerda de Greenwich, então ele está na posição oeste, ok? Então 160 graus de longitude oeste. Basta? Não basta. O que falta ainda? A latitude. Agora vamos olhar as linhas que estão na paralela aqui, ó. Que linha é essa daqui? Linha do Equador. Qual é a latitude dela? Aqui, 0 grau. Ela não está nem no norte e nem no sul. Ela é a linha principal. Então, qual é a coordenada desse navio que está aqui? Longitude 160 graus oeste, latitude 0 grau. Implica dizer que está na linha do Equador. Professor, e se fosse esse barco aqui, qual seria a latitude dele?